21 às 21, mais um encontro promovido pela Associação Movimento Viver o Conselho. Desta vez debate-se o tema O jornalismo e a política, uma crise de valores, com o convidado Luís Osório. O dia 21 de maio foi escolhido para realizar mais uma sessão 21 às 21, que vem juntar-se a um já vasto repertório de iniciativas promovidas pela MVC sob o mesmo mote. Então diga-me em que é que consistem estas sessões de 21 às 21? O MVC, Movimento Viver o Conselho, nasceu na sequência das eleições autárquicas de 2009. Portanto, nós tivemos uma candidatura independente com o Movimento Viver a Cidade e depois acabámos por constituir uma associação cívica, que é o Movimento Viver o Conselho. E a partir daí, em novembro de 2009, começámos a fazer uns encontros mensais. Para que não haja esquecimento do dia, é 21 às 21. É, no fundo, uma mnemónica para que as pessoas se lembrem que todos os dias 21 há alguma coisa promovido pelo MVC. E existe mesmo sempre um encontro todos os meses? Todos os meses tem havido um encontro. Às vezes, em agosto, já houve anos em que um ano houve, outro ano não houve. Porque, efetivamente, julho e agosto às vezes é difícil de encontrar as pessoas e está tudo de férias. Mas, de resto, temos conseguido manter um encontro mensal sobre as mais variadas temáticas, sobre coisas de interesse social, cívico, educacional. Portanto, sempre temáticas que visam, sobretudo, promover, no fundo, alguma inquietação nas pessoas e pensarem nos problemas que nos rodeiam na sociedade. E para esta sessão de hoje em concreto, porquê este debate com este tema? Este tema acho que é bastante atual, porque efetivamente a política e o jornalismo estão extremamente na hora do dia e estão sobretudo na ordem do dia porque sente-se uma certa promiscuidade, falemos assim, entre aspas, entre a política e o jornalismo e a influência que o jornalismo tem na política e vice-versa. E por isso acho que é bastante deprimente a crise de valores entre a política e a sociedade, daí o tema. No auditório da Biblioteca Municipal de Caldas da Rainha, jornalismo e política foram os dois grandes protagonistas da conversa, com o convidado Luís Osório a trazer um pouco do seu conhecimento e experiência neste âmbito. Com um currículo invejável, destacou-se ao longo da sua carreira como jornalista, comentador, apresentador, entre vários outros papéis que desempenhou. Hoje em dia é consultor estratégico e de comunicação na SONAI e escreve uma crónica na revista do Sol. Antes do debate, a TV Caldas teve a oportunidade de falar com Luís Osório. Então será que nos pode adiantar um bocadinho do que vai ser discutido aqui hoje? Que crise de valores entre o jornalismo e a política é esta? Bem, eu acho que é uma crise de valores que não é só do jornalismo e da política, é uma crise de valores de toda a sociedade e não é só portuguesa. E por isso o jornalismo, quando se diz que o jornalismo é uma coisa à parte, não, o jornalismo tem um pouco a ver com aquilo que acontece no mundo. Eu, quando comecei no jornalismo, aquilo que me fascinou mais foi que o jornalismo é assim uma espécie de, claro, de procura da verdade, mas de um olhar para o interior dos outros e de nós próprios. E quando o mundo está assim tão complicado como está hoje, evidentemente que isso se ressente no jornalismo também. E na política já nem falamos disso, não é? Porque é evidente. E considera que o papel do jornalista na atualidade é mais desafiante do que há alguns anos atrás? Eu acho que o papel do jornalista é sempre desafiante, porque não há profissão, e eu estou particularmente à vontade, porque há 2 anos que não exerço a profissão de jornalista, mas não há profissão mais extraordinária do que a de jornalista. Porque um jornalista é aquele que consegue pensar num lugar por ocupar que ainda não existe, em histórias, em contar histórias que ainda não foram contadas, em descobrir um espaço que ainda não foi ocupado. E hoje, enfim, sobretudo numa altura de crise em que as pessoas não sabem muito bem, desesperadas, nos casos, em desesperança noutros, claro que ser jornalista aqui, quando se tem verdadeira convicção, não há melhor sítio do que se estar, do que quando o mundo está à procura de uma luz e nós podemos dar um bocadinho de luz a esse mundo. Portanto, acho que é extraordinário. E qual é que acha que será o caminho para fazer um bocadinho de face a esta tal crise de valores que envolve então o jornalismo e a política? E não só, como disse há pouco. É muito complicado. Se nós soubéssemos a resposta, hoje talvez a coisa mais perturbante é que parece que ninguém domina coisa nenhuma. Os políticos não mandam verdadeiramente, os empresários não dominam totalmente nem a sua área de negócio, as pessoas estão cada vez mais a olhar para a política ou para a democracia como eles
e não nós, portanto estão cada vez mais desalentadas. E mesmo o mercado é assim uma entidade abstrata. Se nós os dois, enfim, 6 pessoas ali naquela sala, e só vão para aí 20, e podem não ter muito dinheiro, mas se forem ao banco, todas ao mesmo tempo levantar dinheiro, o banco não tem dinheiro para lhes dar, não tem notas. Portanto, nós não temos dinheiro, temos a informação que o temos, que é uma coisa completamente diferente. Portanto, vivemos num mundo virtual. E no meio de tudo isto perderam-se um bocadinho de valores, porque nós não sabemos exatamente aquilo que existe, sabemos que tudo é uma abstração, e isso é um bocadinho inquietante, mas ao mesmo tempo fascinante. Um tema atual e de grande interesse público, um convidado à altura e uma audiência motivada garantiram o sucesso de mais este encontro. Bem, aí já passa da hora e este 21 às 21 chegou ao fim. Nós ficamos por aqui, mas já de olhos postos no calendário e nos próximos dias 21 que aí vêm.